Vai, gravar. Como eu me descobri um membro da comunidade LGBT? Como eu me descobri parte da comunidade LGBT? Como eu me descobri uma pessoa LGBT? Eu acho que a palavra descobrir não seria a que eu usava. Porque, como uma pessoa bissexual, eu nasci assim. Então, sempre foi mais uma questão de perceber e entender mais sobre mim mesmo e sobre o que era aquilo, o que eu estava sentindo, o que é esse mundo. Eu acho que essa descoberta ela é um processo que vai acompanhando a gente a vida toda. Tipo, quando eu era adolescente eu me sentia estranho dos outros meninos, quando eles estavam falando sobre ficar com outros meninos. Tentei me encaixar um tempo nesse rolê, tipo, de ficar com outras meninas, mas sempre foi meio alheio à minha verdadeira vontade. Eu sempre soube que eu era diferente desde quando eu era criança. E isso me fazia ter uma noção de como porque eu sempre ficava na minha cabeça uma pergunta: por que eu sou diferente? Por que isso está acontecendo comigo? Essas questões de eu estar me questionando de quem eu sou, né? Falando sobre descoberta, né, eu acho que é muito mais sobre aceitação do que descoberta, porque eu meio que já sabia, só não entendia e não me aceitava. Eu vim de uma família evangélica, então eu nasci na igreja. Então, para mim, foi um processo um pouco mais complicado pela forma com que falavam sobre o que era ser da comunidade LGBT, sobre o que era ser gay, que era visto como algo ruim, como algo do demônio. Então, realmente, minha infância com relação a isso foi muito complicado. Quando a gente faz essa pergunta, vai muito do referencial, né? O meu referencial é que o meu descobrimento foi um pouco mais tardio, quando eu comparo mesmo com os meus amigos. Eu venho de um lar evangélico, né, da igreja, então para mim esse processo ele foi um pouco permeado pela culpa e pelo eu não quero ser isso, porque eu associava muito o fato de ser sapatão, ser lésbica, como algo sujo mesmo. Então, tipo, pra mim o fato de não gostar de menino sempre foi uma coisa bem clara, então por isso eu também considero o meu processo um pouco tardio, porque eu já sabia que não gostava de menino desde muito cedo, mas gostar de mulher já era pra mim um pouco mais difícil de assumir. Essa pergunta é muito difícil, assim, porque eu acho que a primeira vez que eu soube que eu era uma pessoa LGBT, eu soube por outras pessoas. Porque é sempre assim, né? Pra gente saber quem nós somos, o outro precisa me dizer quem eu sou. E aí, eu sempre fui uma criança muito afeminada, eu dava muita calada. Então, na escola, tipo, eu sempre fui taxada de bicha, de viadinho, de mulherzinha. E eu não sabia o que isso significava, né? Tipo, tanto na escola quanto em casa, esses eram termos que eram muito recorrentes e eu não entendia, eu não sabia o que era isso. Pra galera, assim, da rua, né, da minha casa, assim, do meu bairro, desde criança. Mas dentro de casa, isso foi me assumir aos 17. E como mulher trans eu me descobri aos 20. Depois dos 18 eu fui saindo e conhecendo outras pessoas da mesma comunidade, percebendo que as coisas não eram de determinada forma, né? Porque afinal de contas a gente vai sendo bombardeado com muitas informações. Aí você vai com medo das coisas e vai descobrindo coisas e tal. E aí, tipo, até hoje eu ainda descubro coisas, né? Tanto que há um movimento de mudança sempre, um movimento LGBTQI AP+, só que é um processo que eu vou acompanhando da mesma forma que eu vou crescendo e o movimento vai crescendo e eu também vou me descobrindo também, né? Na minha adolescência foi um momento que eu bati o pé e falei assim: não, eu sou isso e não importa quem vai dizer o contrário. Como Pete fala, minha deusa, seja você, mesmo que seja estranho, mesmo que seja bizarro. Então eu trouxe isso pra mim e carrego isso comigo desde então. Eu entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda, no Instituto de Cultura e Arte, né, da UFC, e lá foi onde eu consegui viver a minha sexualidade. Foi a primeira vez que eu beijei uma menina, foi a primeira vez que eu falei em alto e bom som que eu era lésbica. Então meu processo de descobrir veio muito de aceitar quem eu sou, fazer as pazes com esse meu passado da igreja e de ter um lugar onde eu pudesse ser aceita e ser quem eu sou, que foi na faculdade.
Hoje eu sou professor, né, sou professor de História e sou produtor cultural. Eu atualmente trabalho com produção num projeto, numa empresa minha e de uma amiga da universidade, né, que a gente é um projeto educacional, dentro do ramo educacional, que é a Vai Vendo. A gente produz oficinas, palestras, rodas de conversa e o que a gente chama de carro-chefe, que é as trilhas urbanas, né, que são as trilhas urbanas no centro da cidade. A gente passeia pelo centro, conhece um pouco da história, fala um pouco sobre a dualidade do que é a história contada, porque nós somos historiadores, e a história que não é contada, que é justamente as minorias, né, que é o que a gente faz parte, né. Eu trabalho com audiovisual e cinema e fotografia. É muito interessante trabalhar com isso e ser uma pessoa LGBT, por conta que eu entendo muito da luta e a forma que eu posso mostrar ela no meu trabalho. Eu sou dançarina, modelo, DJ, né? E faço parte da monitoria da Juve TV lá na Rede Cucubá. Faço parte de projetos futuros também. Hoje eu sou educadora, eu curso licenciatura, né? Então eu estou me formando para ser professora. E um dos motivos que eu quis voltar para a escola é porque foi na escola um dos espaços que eu sofri as maiores violências, assim, da minha vida. Foi um espaço muito doloroso, tanto na infância quanto na minha adolescência, né? Estar nesse lugar em que a minha identidade era constantemente algo ruim, algo perseguido, né? Então, quando eu pensei em uma profissão, eu pensei na docência justamente para tentar fazer diferente, sabe? Para tentar fazer com que as minhas e os meus se sentissem pertencentes e felizes nesse espaço, né? Que é um espaço para nós também. Uma mensagenzinha para quem ainda não se assumiu, ou pro meu eu do passado é: o processo de se assumir, o processo de bancar quem você é, não é tão fácil, mas é menos doloroso do que não ter coragem de ser quem você é. Vai com tudo, vai rápido, vai com força, não tenha medo, não se limite. Porque mesmo sabendo desde cedo, mesmo tendo medo desde cedo pela religião da minha família, eu demorei muito para ter essa voz, para ter essa força. O foco é não desistir. Mas eu digo não desista. Tá indo no caminho certo. Em algum momento vem e é só se agarrar. Independente de seja numa porta ou numa janela. Só vai. Seja bela. Não precisa ser dor, sabe? A gente vai descobrindo no meio do caminho que a gente consegue sim se amar, que não tá errado, e a gente, sei lá, fazer e ser do jeito que a gente é, né? E que a gente pode se abraçar e se acolher, e que tá tudo certo, e que a gente pode experimentar, meu Deus. A gente é livre pra fazer o que a gente quiser.